Bom dia, alunos da classe Unidos em Fé. Gostaria de saudá-los com a paz e o amor de Cristo. Mais um domingo, que estou aqui passando esse videozinho para poder compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor com vocês, nessa pandemia, com essa quarentena. E se a gente for parar para analisar, nós já vamos para 100 dias de isolamento, entre aspas, né? E parece que foi um ano, né? Então sinto saudade dos irmãos. Orem para que logo nós estejamos juntos novamente. E hoje nós vamos falar sobre a intercessão pelos Efésios. É uma lição, retirada de uma carta, de Paulo aos Efésios, e nela nós vamos tratar somente do capítulo 3, mas na sexta-feira à noite eu pedi para os irmãos já irem lendo, o capítulo 3 todo, porque ele é muito extenso. E nós vamos ler somente Efésios 3, de 14 a 21, que diz, onde Paulo ora novamente. E a palavra do Senhor diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, e de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, como todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Em que momento o apóstolo Paulo ele endereça essa carta aos Efésios, Ele trata de diversas coisas, tanto sobre a parte da doutrina dos apóstolos, quanto na parte da espiritualidade da igreja e na comunhão dos santos e na perseverança. E o versículo que eu achei, que eu mais destaco aqui para os irmãos, é o versículo de número capítulo 3. Deixa eu caçar aqui meu esboço. Capítulo 3, verso 14 e 15, E é nesse trecho do texto que a gente acabou de ler que a gente vai focar mais. Efésios, capítulo 3, 14 e 15, que diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Eu falei Efésios capítulo 3, 14 e 15, mas acabei falando 16 aqui no final. Mas está dentro do contexto. E
o que a gente tira sobre verdade na prática, né? Devemos interceder pelos eleitos, né, em Cristo Jesus em toda a face da terra, para que sejamos fortalecidos no poder e que nós vivemos, para que nós vivenciamos a comunhão e nos exercitemos no amor de Deus. E o ponto central disso tudo é que temos que interceder uns pelos outros em amor, né? E a lição, né, que vamos estudar, ela fala sobre o valor da oração, né? E nela veremos quanto o apóstolo Paulo apresentava a Deus a igreja de quem tanto ele amava. Ele nos mostra que a oração, né, intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão acaba nos tocando, né? E a alegria do irmão acaba nos contagiando também. E assim que um tomba, nós tombamos juntos com ele, e ali a gente consola aquele camarada que acabou caindo. Mas na medida também que ele se levanta, a igreja é essencial, né, para poder fazer com que esse irmão que ora caiu, ele se levante. E a oração é muito importante, né? A intercessão da igreja é muito importante, né? Uns para com os outros. E após revelar o mistério oculto de todas as suas dádivas, né? Como ele disse lá no capítulo 3, 1 a 13, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo, capítulo 3, 16 a 19. Na intercessão, né, de Paulo, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, né, sendo ele o único que é digno de ser glorificado, como lemos no capítulo 3, 20 a 21. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo Paulo é o tema desta lição. E a lição, ela vai nos trazer três tópicos, e cada tópico subdividido em 3 subtópicos. E nós vamos, né, lendo cada uma e no final a gente conclui. O apóstolo, eu vou começar a ler a lição aqui, tá bom? O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes, né? Capítulo 3, 16 a 17. Subtópico 1. As riquezas da sua glória. Como corroboramos com o poder do Espírito? Então, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta na sua oração confiado nas riquezas da sua glória, né? A de Deus, no caso. E o apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, né? Lá no capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele declara que Deus é o Pai da glória, né? Cheio de abundantes riquezas e de graça, né? Como ele diz também, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 8. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro das ricas e ilimitadas bênçãos, né? Então, aqui não tem muito o que discutir. Paulo, ele declara que Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o poder, e a gente, sempre no início das nossas orações, a gente, antes de fazer as nossas petições ou agradecimento, a gente sempre exalta o nome do nosso Senhor na riqueza da glória dele. Subtópico 2. Fortalecidos com o poder. Primeiro pedido do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso é para que ela seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Então, essa petição na oração dele, quando ele ora pela igreja de Efésios,
essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Até a igreja tinha um Espírito ali presente. Mas que ele fosse continuadamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Né? E trazendo para o nosso dia a dia isso. Como eu costumo dizer, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, isso que o apóstolo Paulo fala, né, para que a igreja de Éfeso ela se fortaleça no poder, isso serve muito para a gente também. Né? A gente tem que, dia a dia, nos fortalecer no poder. E essa força ela tem que ser revigorada dia a dia. Né? Basicamente, em oração e leitura da palavra. Ele ainda enfatiza que a única força que habita no crente a se manter firme advém do Espírito Santo, né? Que atua no homem interior, ou seja, em cada um de nós. E beleza, eu já vou adiantando o tópico 3 para não me estender muito. E corroborados com o poder do Espírito, tópico 3, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Capítulo 3, 17. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso. Lógico, a igreja de Éfeso, como é uma igreja, né, pautada no fundamento de Cristo, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nada mais certo dizer que a igreja de Éfeso tinha Cristo, né? Cristo habitava ali naquela igreja. E só que a habitação que ele quer dizer aqui é que essa habitação permanente ela tinha que ser permanente, não temporária, né? E ele fala aqui da igreja de Éfeso, mas não no contexto da igreja instituição, 4 paredes, mas na igreja as pessoas que ali congregavam, né? E, ou seja, cada irmão que convivia ali naquela igreja, ele tinha que ter no seu coração a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eles tinham que... É uma figura de linguagem, né? Jesus tinha que habitar ali naquele indivíduo. As pessoas tinham que olhar para aquela pessoa e ver Jesus nela. E que aquilo não fosse, né, temporariamente. Ou seja, a pessoa ia lá, só porque estava no convívio dos irmãos ali, ele aparentava mostrar, né, a pessoa de Cristo para as outras, mas assim, que aquilo fosse uma constante. Não somente no âmbito ali da igreja, mas no convívio social. Aí eu vou um resumo de tudo. Não? O que o tópico 1 quis dizer com isso? O poder e a presença de Cristo capacita os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Mas como assim, Marcelo? Sairmos vitoriosos? Andar com Cristo é só vitória? Não. A gloriosa jornada cristã nos faz remeter não somente à vitória, mas também a saber passar por provações no período de dificuldades. Né? E essa vitória que Deus promete para nós é a nossa vitória em Cristo Jesus e quando a gente for gozar a vida eterna com Ele. Ok? Vamos para o tópico 2. Arraigados e fundamentados em amor. Alicerçados, arraigados, alicerçados. Eu vou ler aqui o texto da lição. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Então tem vários trechos, principalmente no Evangelho de João, que fala sobre o amor, né? E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? A famosa frase da primeira carta de João, né? Capítulo 4, verso 8. Foi por amor que Cristo se entregou
para resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei, dos profetas, e deve ser expresso em meio às atitudes concretas. Não é só o falar, mas no praticar. Por isso que no tópico 2 a lição fala aí, arraigados, né, em amor, praticando o amor. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus na sua oração para que o viver da igreja seja fundamentado e alicerçado no amor. 2. Subtópico 2. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender, né, o que é o amor e praticar. Beleza? Isso aqui a gente já falou antes. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino, como nós lemos lá no capítulo 3, verso 18. O fundamento do amor de Deus, através do Filho dele, Jesus, né, não tem como mensurar, não tem largura, não tem comprimento, não tem altura e não tem profundidade. O amor de Deus, através do seu Filho Jesus, é infinitamente grande, que excede todo o entendimento, né? Como ele disse lá no versículo 19. E indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus, ou seja, o amor de Deus transcende o nosso entendimento. Muitas das vezes a gente acha que o nosso amor é o amor que nós demonstramos pelo filho, pela esposa, pelos pais, pelo amigo. Mas o amor de Deus transcende todo o entendimento. Hoje eu sempre pergunto isso, né, para as pessoas que falam de amor e tudo mais, mas quem é que ama tanto a humanidade ao ponto de entregar o próprio Filho para morrer na cruz, né, por nós, pecadores? Só Deus. Então é esse tipo de amor que muitas das vezes as pessoas não entendem. 3. A intensidade do amor de Cristo. Então, na lição fala aqui, conscientes de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Capítulo 3, 18 a 19. E a ênfase recai em Cristo nos amou e ainda nos ama. Por isso devemos amar uns aos outros, né, como diz lá em 1 João, capítulo 4, de 10 a 11. E acrescenta ainda mais, para que nós orássemos, inclusive para aqueles que nos fazem mal. Muito difícil isso, né? Que é muito fácil a gente orar pelos nossos amigos e irmãos queridos, mas muitas das vezes a gente tem que orar, muitas das vezes, por aquele governante corrupto, para que Deus toque o coração dele, para que ele não faça, para que ele reveja sua conduta mediante as suas políticas, né, sociais. Nós orarmos por aquele, né, marginal, o bandido, para que ele saia daquela situação e se volte, né, para Jesus. Então é isso que muitas das vezes... Orar também por aqueles irmãos, né, que muitas das vezes estão, né, afastados. E também nada mais justo que orar também, inclusive, pelas pessoas que nós prezamos e gostamos. Não é? O apóstolo Paulo encoraja, né, que nós, como igreja, nós intercedamos, né, para com os outros. Então, resumo desse trechinho que fala sobre o alicerçar, né, do amor, nós arraigarmos em amor. Nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade, né, total da compreensão
do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes em alcançar a perfeição. Claro, nós nunca vamos alcançar o ápice da perfeição, que a perfeição a gente só vai conseguir quando a gente for para a glória, né? A perfeição é Jesus, Deus, na sua criação, né? Mas a gente sempre tem que alcançar e buscar ser mais próximo da perfeição, mais próximo de Jesus. Beleza? Em amor. Tópico 3, né? E a última. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Subtópico 1. Dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, né, de Paulo aos Efésios, ele lembra, né, de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Versos 3 a 20. Isso indica que Deus pode fazer ultrapassar em muito nossos melhores anseios e desejos. Muitas das vezes, quando a gente ora, né, a Deus, a gente quer colocar a nossa vontade, né, nas nossas orações, mas muitas das vezes a gente não ora como convém ao nosso Deus e como Ele nos ensinou lá na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, né? Muitas vezes quer colocar a nossa vontade, mas não quer que a vontade de Deus para a nossa vida seja feita. Só que muitas das vezes Deus corresponde às nossas orações. Né? Mas por que Deus corresponde às nossas orações? Porque muitas das vezes quando a gente ora, né, ora da forma correta e pede corretamente aquilo que convém a nós, Deus dá aquilo que a gente pede e muito além daquilo que a gente pensamos e pedir, Deus dá. Então, essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Lá em 1 Reis, capítulo 3, de 5 a 14. Tópico 2. Convite para adoração. Paulo encerra este capítulo com convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo e em todas as gerações. A conclusão de Paulo, né, aos Éfesos não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da Boa Nova e o mistério revelado, né, lá no capítulo. Por isso que eu pedi para os irmãos lerem o capítulo 3 todo, porque eu vou só pensando os trechos aqui, os irmãos vão acompanhando na Bíblia. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da Boa Nova do mistério revelado, capítulo 3, verso 3 a 5, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, capítulo 3, verso de 8 a 9, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana, capítulo 3, 19 e 20. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor das tamanhas dádivas. Deus, o apóstolo Paulo encoraja a igreja a nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. E ele discorreu acerca, né, da Boa Nova do mistério revelado e das muitíssimas riquezas de Cristo conferida à igreja e na grandeza do poder de Deus. Nada mais que ele está fazendo aqui é adorar e conclamar a igreja, né, convidar a igreja a adorar ao nosso Senhor. 3. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja.
A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo, como diz lá em Salmo 115, 1, João 13, 31 e 32. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase, para que todo o sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Nós temos a responsabilidade de dar a glória devida ao Deus, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade. Tudo que nós façamos tem que ser para honra e glória a Deus, tá? Se você trabalha, né, sei lá, digamos que no escritório, né, redigindo um ofício, um texto, você tem que fazer aquilo da melhor forma possível, né, para poder você sendo um bom profissional e você mostrando que você é um ótimo empregado ou um empregador, você vai mostrar, né, que a pessoa vai olhar e falar, olha, esse cara leva a coisa com seriedade, né? Ou seja, né, você ganha até o seu companheiro de trabalho, você sendo correto com as coisas, responsável, né? E tudo que você faça seja para a honra e glória do nosso Senhor. Demonstre isso não só na igreja, tá? Mas no seu dia a dia, ok? Em casa. E, então, as bênçãos espirituais, elas são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão. E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Já pensou você sendo um péssimo pai? Um péssimo marido? Você sendo um péssimo empregado? Um péssimo patrão? Você já pensou o testemunho que você dá para as pessoas ao seu redor? Né? Você ali não está transmitindo a glória do Senhor ali no seu dia a dia. Porque é muito fácil a gente, né, na igreja, nós exaltarmos e glorificarmos a Deus e dar a glória devida ao nosso Deus e tudo mais. Mas assim, no nosso dia a dia, né? E já encaminhando para a conclusão, né, porque já o vídeo já está ficando muito grande, ao usar da intercessão de Paulo, anelava o fortalecimento da igreja, ou seja, a oração de Paulo à igreja de Éfeso era pedindo o fortalecimento daquela igreja. O apóstolo tinha a ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração, né, que são 1, o fortalecimento do poder, 2, a presença plena de Cristo, 3, um intenso exercício do amor de Deus, e 4, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em tempo todo. Né? E o que a gente tira disso tudo, né? Para a gente refletir, né, durante a semana, né? Que o apóstolo Paulo, ele pede, o que o apóstolo Paulo ele pede? Paulo ele pede para que a igreja ela seja fortalecida com poder e que seja habitada por Cristo, né? Nós temos que ser o habitáculo de Jesus Cristo. Nós temos que permitir com que Jesus Cristo, né, permaneça nos nossos corações, né? O Espírito Santo do Senhor, né, em oração, e que a gente compreenda o amor divino e tenha o pleno desenvolvimento espiritual. Gente, desenvolvimento espiritual é leitura da palavra, é oração, estudo, leitura de bons livros, né? Até você pega no YouTube e olha pregações de pastores e tudo mais. Sempre buscar e sempre ter na cabeça Jesus, né? Pra gente que sempre trabalha na igreja e tudo mais, a gente sempre acorda orando e às vezes a gente fica todo dia, né, pensando em Cristo, colocando as coisas do nosso Senhor sempre, né, em primeiro lugar. A gente sempre tem que estar com
com Cristo na cabeça aí, o que a gente vai fazer, o que a gente pode melhorar, né? Não só pedir, né? O que a gente pode, né? A gente sempre, só o fato de um passarinho estar na nossa janela cantando, a gente olhar um céu ensolarado, né? Cara, Deus se mostra através de tantas coisas, a perfeição de Deus se mostra através de tantos gestos e atitudes. E qual é a única força que habita no crente, né? A se manter firme? A única força que habita o crente a se manter firme advém, né? Do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar. À medida que a gente acaba deixando de se alimentar da palavra, a gente vai enfraquecendo, vai enfraquecendo o Espírito Santo do Senhor até o ponto da gente acabar esfriando. Então, para evitar isso, a gente tem que se manter afastado do pecado, né? E sempre buscar compreender as coisas espirituais, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 12 a 16. Né? Então, qual o maior de todas as virtudes? É o amor. É o maior de todas as virtudes e um princípio que norteia o fruto do Espírito, né? 1 Coríntios 13, 13. Então eu vou fazer algumas perguntas, como essas duas que eu acabei de dizer, né? E eu termino com essa daqui. Qual a ênfase da oração apostólica, né? Qual a ênfase da oração de Paulo para nós hoje? A ênfase recai em que Cristo nos amou e que nos ama. Por isso devemos amar uns aos outros. E já pensou? Se Cristo nos amássemos da mesma forma que a gente ama um irmão? Coitado da gente, né? Como Paulo encerra Efésios capítulo 3, né? E aqui eu vou ler a lição. Como ele encerra? Paulo encerra esse capítulo com convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na Igreja por Jesus Cristo e em todas as gerações. Né? A ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós somos responsáveis de passar essas verdades, né, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos filhos. Né? Os nossos filhos são a nossa herança. Da mesma forma que a herança dos nossos filhos serão os nossos netos. E os nossos bisnetos, tataranetos, né? E assim a palavra do Senhor. Ela não tem que ser negligenciada, ok? E essa verdade ela tem que ser passada de geração para geração. Então vamos orar. Encerra.